Olá, eu sou a Daniela Wierzynski, diretora de programas bilíngues da Conex Educação. Estou super feliz com a oportunidade de poder falar para vocês sobre um tema que eu gosto tanto, que é o projeto de vida. Antes de entrar propriamente na questão da implementação do projeto de vida, eu queria destacar a relevância que esse tema tem na BNCC, nesse novo ensino médio. O modelo anterior, ele está muito longe da realidade do jovem dessa faixa etária. Para vocês terem uma ideia, dados oficiais do MEC apontam que 26% dos alunos abandonam o ensino médio ainda no primeiro ano. São dados muito alarmantes, mas a gente entende porque nós tínhamos um modelo de educação que não conversa com o jovem de hoje, não conversa com essa etapa em que eles estão da vida deles. E para mim foi de grande relevância a introdução desse tema, trouxe uma leveza e trouxe mais significado para o ensino médio, com certeza. E aí, quando a gente fala de projeto, o que é projeto? Então, projeto quer dizer projetar, olhar para o futuro, fazer planos, traçar uma rota, né? E quando a gente fala de projeto de vida, toda a minha fala sobre projeto de vida vai estar embasado em duas grandes referências para mim. Uma delas é a professora Valéria Arantes, que é uma grande referência no Brasil, professora da Faculdade de Educação da USP, e um psicólogo que é referência no mundo todo, que é o professor William Damon, da Universidade de Stanford. E o conceito de projeto de vida que eu trouxe é o que o professor Damon definiu. Então, o professor William Damon diz que o projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é, ao mesmo tempo, significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu. Olha que interessante essa definição do professor Damon. Aqui ele está dizendo que precisa ser significativo. Também ele diz que é estável. Então, algo estável é algo que tem uma continuidade. Quando a gente fala de significativo, é aquilo que realmente vai dar valor e vai fazer diferença na minha vida. Então, a palavra significativo, ela é de extrema importância no projeto de vida. Porque se isso tem significado, aquilo que eu projeto, aquilo que eu planejo, se isso tem um significado alinhado com os meus valores, com os meus princípios, eu vou fazer de tudo para alcançar aquilo. Por isso que nós, enquanto educadores, pais, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando eu estou falando de projeto de vida, eu estou falando de algo inerente do indivíduo. E é individual, é pessoal, ele pode ser coletivo também, mas a parte principal, o pilar principal é o projeto individual. E a gente, enquanto adultos, tem a tendência de querer indicar o caminho, de querer, às vezes, decidir pelos jovens, e aí isso não vai ter o significado real para esse jovem e talvez esse projeto de vida nunca vai ser implementado. Como adultos, educadores, pais, a nossa missão é mediar o projeto, é trazer reflexões, debates, acompanhar esse processo para que o jovem consiga tomar as melhores decisões por ele mesmo. O projeto de vida, ele contempla 3 dimensões: a pessoal, a social e a profissional. Esse é um ponto que a gente precisa parar um pouco e conversar sobre ele, porque nas competências gerais, quando foi lançado a BNCC e foram apresentadas as 10 competências gerais, a competência número 6, ela fala de projeto de vida associado ao trabalho. E aí o que nós vemos hoje são muitas escolas dando mais valor para a dimensão profissional. Só que nós somos seres integrais. Essas 3 dimensões, elas caminham juntas, elas não estão desassociadas. Quando eu vou desenvolver um trabalho, eu preciso dar o mesmo peso
para as 3 dimensões, porque nós, enquanto cidadãos, filhos, estudantes, a todo momento as 3 dimensões estão acontecendo na nossa vida. Então, quanto educadores, nós não devemos de forma alguma dar um peso maior para a dimensão profissional, até porque a dimensão pessoal e social vai ajudar esse aluno a tomar melhores decisões na dimensão profissional. As diretrizes nacionais curriculares do ensino médio, ela apresenta 9 princípios. Os 2 primeiros princípios estão relacionados ao projeto de vida. Vamos ver? O princípio número 1 diz que a formação integral do estudante ela é expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. O princípio número 2 traz o projeto de vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional. Qual o papel da escola? Por que a escola ficou com a função de também trabalhar o projeto de vida e com tanta relevância? Porque, enquanto educadores, nós temos a missão de desenvolver esses cidadãos, de apoiar os cidadãos em todas as áreas da vida dele. E aí, volto a repetir, quando eu estou falando de projeto de vida, eu estou falando de um projeto ético, eu estou falando de um projeto que vai além do eu. Não é um projeto egoísta, é um projeto que de alguma forma vai impactar o mundo. E se vai impactar o mundo, se eu vou contribuir para um mundo melhor, eu vou estar ajudando a construir uma sociedade mais justa, com mais valores, mais ética e, consequentemente, esse vai ser um indivíduo mais feliz. Agora, entrando na parte prática da implementação, como que eu vou fazer isso na minha escola? O primeiro ponto que sempre vem à mente é quem vai ser o professor? Quem vai dar essa aula, já que o projeto de vida é um componente curricular e ele precisa ter um tempo especial dedicado para ele. Esse professor pode ser um professor de matemática, um professor de geografia, de história, de língua portuguesa. Ele não precisa ter nenhuma formação na área de psicologia. O foco desse professor precisa estar no aluno e precisa estar também na construção do próprio projeto de vida. Tendo isso claro na mente dele, como que ele vai desempenhar esse papel? Vai ajudar o aluno a desenhar as metas de curto, médio e longo prazo e ele vai estar aberto a realmente ser um mediador com foco no aluno. No caso do My Life, que é o nosso programa de educação socioemocional, com um foco muito grande no projeto de vida, principalmente no ensino médio, nós auxiliamos esse professor ao longo do ano. Fazemos uma formação inicial e outras, promovemos a formação continuada. Esse é um professor que precisa realmente estar sempre buscando, se atualizando, entendendo como o jovem pensa, lendo sobre isso, para que ele possa ir descobrindo caminhos para ser cada dia um mediador melhor. Então, que tipo de atividade eu devo promover para ajudar o meu aluno na construção do projeto de vida? A professora Valéria, ela traz 4 itens que ela considera como pilares desse processo. Vamos ver? O primeiro item é sobre momentos de inspiração. O segundo, pessoas de referência. O terceiro, esforço e comprometimento. E o quarto, desenvolvimento de habilidades e força de caráter. Quando eu falo de momentos de inspiração, eu estou falando de momentos que vai ajudar esse aluno a refletir, a pensar, a traçar em que se inspirar. E isso passa muito pela questão do autoconhecimento, que é uma habilidade de super relevância quando nós estamos falando de projeto de vida. O segundo item é sobre pessoas de referência. E aí,
Quem são essas pessoas? Quem eu vou trazer de referência para os meus alunos? Como eu vou ajudar os meus alunos a encontrar essas referências e referências que sejam positivas? E nós somos automaticamente referências para eles. Nós, pais, educadores, adultos que convivemos com esses jovens, se a nossa fala não estiver coerente com as nossas atitudes, será que nós vamos estar sendo uma boa referência para esse jovem? O terceiro item é sobre esforço e comprometimento. Se eu tenho um projeto significativo que está totalmente alinhado com os meus valores, com aquilo que eu acredito, com o desejo, porque o projeto de vida também está alinhado com o desejo, também diz respeito ao desejo, a querer, a almejar algo maior. Então, repetindo, precisa ser significativo, porque se não for significativo, se não estiver alinhado com os meus valores, aquilo que eu acredito, eu vou me auto-sabotar. Um exemplo interessante que ajuda a gente a entender bem todo esse processo do projeto de vida é, por exemplo, se um aluno quer ser um super atleta olímpico, um César Cielo, por exemplo, o que ele precisa fazer para alcançar isso? Ele vai ter que pensar nas metas de curto, médio e longo prazo. Então, como que eu vou ser um atleta olímpico, um medalhista, se eu não treino no mínimo 5, 6 horas por dia? Se eu não treino todos os dias da semana? Ao elaborar o projeto de vida, o aluno vai precisar pensar em cada degrau que ele tem que subir para alcançar aquele objetivo. Então, se eu quero ser um pianista, um grande pianista, eu preciso fazer aula de piano, eu preciso treinar. O quarto item é sobre desenvolvimento de habilidades e força de caráter. O My Life, que é o nosso programa de educação socioemocional que eu já citei, ele é um excelente exemplo de como trabalhar isso. Para desenvolver ele, nós firmamos parceria com o Instituto Ayrton Senna, que com certeza é uma sumidade nesse assunto aqui no Brasil. Ele trabalha em parceria com grandes universidades e fundamentou todo o nosso programa de educação socioemocional. Todas as nossas aulas, elas começam com um momento de acolhimento, depois tem um momento de problematização, passa por uma parte de atividade colaborativa, onde os alunos vão discutir, debater e aprender de forma colaborativa. Todos esses momentos nós utilizamos metodologias ativas para trazer todo um dinamismo e falar a linguagem desse aluno, e nós finalizamos com um fechamento. E aí, como avaliar o componente curricular projeto de vida? Com certeza não é com nota. No My Life, por exemplo, nós utilizamos a avaliação formativa, que ela é individual, e utilizamos também uma avaliação diagnóstica, que é um instrumento Senna, ele é coletivo, e nós aplicamos no início e no final do ano para que aquela turma consiga entender em que áreas eles evoluíram e também para que a escola consiga traçar um plano de ação baseado aí nessas avaliações.